Nós saudamos os irmãos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus, os nossos companheiros da bancada. A palavra, como já foi anunciada para esta manhã, está no Salmo 119, no verso 62, que assim nos diz: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Meus amados, a palavra do Senhor tem um aspecto muito importante para nós nesta manhã, porque ela está dentro de um contexto, mas acima de tudo, ela fala desse momento profético que a igreja está vivendo. Nós estamos falando de um momento onde as notificações de Deus têm chegado para a igreja e ela aponta para o arrebatamento, para se cumprir a grande promessa para nós, para a igreja dessa última hora. À meia-noite, como citado pelo salmista, ela fala desse tempo do breve, né? Porque nos arremete para os marcadores proféticos, para tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus, não só os profetas, mas o próprio Senhor Jesus deixou registrado, né? E quando nós falamos da meia-noite, nós falamos de tempos de escuridão, de momento de sem existência de luz, não é verdade? E toda vez que nós falamos sobre isso, nós nos lembramos, nos reportamos da parte que o Senhor Jesus falou a respeito disso. Seriam de densas trevas. As trevas nos arremetem para a insegurança, nos arremetem para medo, para incerteza, para violência, porque as trevas falam da ausência de luz. E se nós bem lembramos, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, né? E aquele que anda na luz não anda mais em trevas, né? Deus tem trazido para o homem um propósito diferente. Não simplesmente como nós aprendemos ontem, né? E temos aprendido na escola bíblica, como ontem no evento Trombetas e Festas, que nós estamos falando simplesmente de ter um nome, de fazer parte de uma religião, de uma denominação, mas muito mais do que isso. É o homem que nesta hora tem podido caminhar passo a passo ao lado do Senhor Jesus, andando na sua luz, na revelação, naquilo que leva o homem a uma experiência com Deus. É interessante quando nós falamos da noite, porque quando nós falamos da noite, nós lembramos logo da noite que foi feita para o homem dormir, né? E tem dois eventos que marcam a vida da igreja. O primeiro foi o nascimento de Jesus, e o segundo evento é o que nós aguardamos. Em ambos acontece a mesma coisa. Na época do Senhor Jesus, no seu nascimento, o mundo dormia. Os pastores, né, vieram para notificar a respeito desse nascimento, mas só os pastores que estavam no campo estavam atentos a isso. E há um povo, um momento nessa hora onde o mundo está dormindo, desapercebido. Quando Jesus fala lá em Mateus a respeito da volta dele, ele disse assim como foi nos dias de Noé, né? Fala lá em Mateus, fala 24:39, diz: e desapercebidos. O homem nessa hora tem estado desapercebido diante de tudo que está à sua volta. Esse mundo de engano, esse mundo de dificuldade, tantos problemas que nós temos vivido. E nessa hora, Deus tem uma palavra para mim, para você, para nosso coração, para todos que estão ouvindo. Levantei-me para louvar a Deus. Parece uma coisa estranha, né? À meia-noite alguém se levantar para glorificar o Senhor, né? Mas isso é próprio da igreja fiel. A igreja que se levanta nesse momento da noite, nesse momento de incertezas, com louvor em seus lábios. Foi o que nós fizemos ontem. Ontem nós tivemos um evento extraordinário. Se você não assistiu, procure assistir. Vai no canal da igreja e assiste os Trombetas e Festas. Por certo, muitas dúvidas vai ser esclarecida para você. Porque a igreja, ela caminha dessa forma, em pleno esse momento tão conturbado. Há uma igreja que nessa hora se levanta para louvar, para glorificar, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, pela salvação, por esse favor imerecido que é a graça de Deus na nossa vida. Então, o homem, ele está dormindo, o homem natural, o homem sem experiência, ele está desapercebido. Mas a igreja dessa hora, ela não está alheia ao toque da trombeta, ou seja, os marcadores proféticos que notificam para nós esse momento glorioso da volta do Senhor Jesus. E é justamente nesse momento, há um povo alegre, feliz, que
se levanta para glorificar o nome do Senhor. Esse povo tem podido anunciar uma palavra de esperança. No mundo que nós vivemos, onde as pessoas estão perdendo a esperança, não tem em quem acreditar. Mas é uma igreja fortalecida na presença do Senhor. Interessante que a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 13, no verso de número 11, diz assim: e isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, o Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. Chegou a hora, a igreja sabe o tempo que vive, nós não estamos desinformados, não estamos alheios a tudo isso, mas há um povo que está firmado numa palavra não uma verdade relativa que muda por circunstâncias, mas uma palavra absoluta, uma verdade absoluta que norteia o homem para morar na eternidade. Efésios, Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, no verso 14, ele fala a mesma coisa: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Ou seja, a verdade te esclarecerá, a verdade te libertará, te colocar na presença do Senhor. Ele diz assim: à meia-noite me levantarei para louvar pelos teus justos juízes. Os justos juízes. Deus é justo. Há 2000 anos a palavra está sendo notificada em todos os cantos da terra. E ontem nós vimos isso acontecer. 170 países com 60 idiomas diferentes, tradução simultânea, receberam a palavra em todos os cantos da terra. Deus é justo. E diz a palavra assim: justos juízos. Porque o juízo, ele está iminente na palavra. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E qual o juízo para mim, para você, para a igreja, para aquele que creu? O arrebatamento. Esse é o juízo para a igreja. O juízo para um povo que se levanta nesse momento para glorificar, para louvar aquele que vive para todo sempre. Que Deus possa encher o nosso coração de alegria, de certeza e de louvor, porque o dia da volta do Senhor Jesus se aproxima e podemos dizer: Maranata, o Senhor Jesus vem. Oremos ao nosso Deus. Pai eterno, nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos pela experiência única da tua igreja, que nesse momento tão difícil da história do homem, pode se levantar para louvar, para glorificar por tudo quanto o Senhor tem feito. Recebe o nosso louvor e agora em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações e revelações do Espírito Santo permaneçam conosco, com todo o povo do Senhor, aqui agora em toda parte, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém.